Agora vou resolver a questão 1 da lista de hidrocarbonetos, nomenclatura. Vou resolver só a letra E e a letra L. Aqui é para dar as fórmulas estruturais desses hidrocarbonetos, conforme a nomenclatura. Então aqui, primeira coisa, na verdade aqui só está falando ou, né? Então é o mesmo nome, só que ele está omitindo esse SC aqui, tá vendo? O S e omitindo o SC. Aqui, ó. Só isso. Sec-butil. Então eu sei que essa cadeia é ramificada, onde essa primeira ramificação é do tipo butil, mas a forma em que esses 4 carbonos estão ligados à cadeia principal é onde é o carbono secundário que liga a cadeia principal. Eu sei que a cadeia ela é fechada, porque tem esse prefixo ciclo, e nesse ciclo nós temos 4 carbonos, ó, but. E esse ciclo só tem ligações simples, porque tem o am. Então eu começo sempre desenhando a cadeia principal. Sei que na minha cadeia principal tem 4 carbonos de forma fechada. Então eu vou desenhar aqui na fórmula estrutural de linha. Então aqui, ó, representei os 4 carbonos. E entre eles só tem ligações simples, né? E é onde está essa ramificação. Essa ramificação, ela pode, tá vendo que não tem localização dela. Então ela pode estar em qualquer um carbono, porque qualquer um vai ser o carbono 1. Vou colocar aqui. Então eu sei que é um sec-butil. Então são 4 carbonos, sendo que é o carbono secundário. Então eu vou ter essa característica aqui. Vamos lá, ó. 1 carbono, 2 carbonos, 3, 4. E o carbono que antes de ligar, se a gente tem dúvida, né, ó. Então, ó, antes de ligar, ele é um carbono secundário, esse aqui, porque está ligado a 2 carbonos. Então, essa é a ramificação sec-butil, sec de secundário. Então, aqui nós temos o meu composto. Vamos para a letra L. Orto, di, terc, butil, benzeno. Ou, no lugar do orto, eu coloco o 2. É essa a diferença. Por que eu usei esse orto no lugar do 2? Porque quando a minha cadeia principal é o benzeno, eu posso fazer uso desse prefixo orto ou meta ou para. No caso, o orto é quando a posição de uma ramificação em relação à outra é 2. Então, esse dia aqui está indicando que eu tenho 2 ramificações do tipo terc-butil. Lembra que aqui em cima era sec-butil, porque era o carbono secundário que estava ligado à cadeia principal. Agora aqui é o carbono terciário, que vai estar ligado à cadeia principal. O que a gente não pode esquecer é que esse sec de secundário é antes de ligar a cadeia principal. Porque após ele ligar a cadeia principal, ele passa a ser, lógico, ele passa a ser terciário. Esse carbono, antes dele ligar, então aqui, ó, se a gente romper essa ligação, ele era um carbono secundário. Então, esse carbono aqui, lógico, que depois que ele liga a cadeia principal, ele passa a ser terciário. Aqui também é a mesma coisa. Antes dele ligar a cadeia principal, ele era terciário.
Quando ele liga a cadeia principal, ele vai passar a ser, aqui nesse caso, quaternário. Então, aqui, vamos primeiro desenhar, sempre a gente desenha primeiro a cadeia principal. O que é o benzeno? O benzeno é aquele composto aromático, onde eu tenho um ciclo com 6 carbonos e dentro dele eu tenho duplas alternadas com as simples. Então, esse é o benzeno. Essa é a minha cadeia principal. E eu tenho as ramificações do tipo terc-butil. Então, eu vou ter aqui, vou chamar essa aqui de posição 1. Eu vou ter, o terc-butil, quando eu faço essa fórmula de linha, parece até com aquele pé de galinha. Então, na posição 1, e essa aqui eu vou chamar que é a minha posição 2. Então, podemos observar que aqui, se eu cortar aqui, esse carbono aqui, ele era terciário. 1, 2, 3, terciário. Lógico que ao ligar a cadeia principal, ele passou a ser quaternário. Mas esse terc aqui indica de terciário antes de ligar a cadeia principal, como substituinte. Então, eu tenho 2 terc-butil numa cadeia principal benzeno. Então, aqui eu tenho as duas fórmulas estruturais dos meus compostos.